Aqui, bora montar um quebra-cabeça comigo? Um quebra-cabeça temática escândalo do INSS. Muitos vão gostar, outros nem tanto. A nossa primeira pecinha vai ser um vídeo do ex-presidente da República, o Bolsonaro, falando do porquê que ele acabou com a Lava Jato no Brasil. Prestem bem atenção. Não existe. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Olha que maravilha, ele acabou com a corrupção durante o governo dele. E isso é repetido até hoje pelos bolsonaristas que vivem soltos aí nos pastos da vida, mugindo essa falácia, né? Mas aí, vamos pegar a segunda pecinha do nosso quebra-cabeça, que é um vídeo de uma reunião ministerial onde o Bolsonaro fala que vai sim interferir na Polícia Federal a qualquer custo. Prestem bem atenção. E não dá pra trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma extrapolação da minha parte, é uma verdade. Mas é a putaria o tempo todo pra me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe dele, troca o ministro. Bem, essa fala foi porque o filho do Bolsonaro, na verdade, os filhos do Bolsonaro, estavam sendo investigados, né? Um por causa de rachadinha, outro por causa de coisa de tráfico de armas, outro por outros esquemas de corrupção. Enfim, todo mundo enrolado até o pescoço. E os aliados do Bolsonaro também. Então, Bolsonaro foi o presidente que mais mexeu na Polícia Federal. Mais mexeu na Polícia Federal na história do nosso país. E logo depois dessa reunião ministerial, o Sérgio Moro, né, que fazia parte do governo na área ali da segurança, pediu demissão do cargo. Agora, vem a terceira pecinha do nosso quebra-cabeça, que é uma fala do Sérgio Moro. Eu acho que ele estava numa época de campanha e tal, e aí ele disse o seguinte, prestem atenção. Quando eu vi meu trabalho boicotado, e quando foi quebrada a promessa de que o governo combateria a corrupção sem proteger quem quer que seja, continuar como ministro seria apenas uma farsa. Os avanços no combate à corrupção perderam força. Foram aprovadas medidas que dificultam o trabalho da polícia, de juízes e de procuradores. É mentira dizer que acabou a corrupção, quando, na verdade, enfraqueceram as ferramentas para combatê-la. Olha, parece até um vídeo de inteligência artificial, mas não é. Ele que fala esquisito dessa forma mesmo. Mas eu não sou fã do Moro, não gosto do Moro, mas não posso, né, dizer que ele está errado. Até porque o desgoverno Bolsonaro foi o desgoverno que mais cortou verba da Polícia Federal. Praticamente zerou. Em 2022, né, o orçamento que seria para 2023, Bolsonaro cortou nada mais, nada menos do que 96% da verba destinada para a Polícia Federal combater tráfico de drogas, corrupção. Então, Bolsonaro ele trabalhou sistematicamente para piorar, para acabar com o combate à corrupção no nosso país. Então, o Moro tá certo nessa fala. Apesar que, né, tem os interesses do Moro ali por trás, que a gente sabe muito bem que ele queria uma cadeirinha no STF e tudo mais. Mas passou o Bolsonaro. Perdeu a eleição, novo governo, foi andando. Quando chega em 2025, ano passado, nós tomamos aí um baita susto com uma operação da Polícia Federal gigantesca que começou a prender uma galera que estavam fazendo aí o maior esquema de corrupção do INSS da história. E todo mundo ficou chocado. Nesse mesmo dia que essa operação veio a público, o chefe da CGU deu uma entrevista. E olha só o que ele disse. Essa é a nossa quarta pecinha do quebra-cabeça. Talvez a mais importante. Boa tarde, Yuri. Boa tarde aos telespectadores da CNN. Prazer estar aqui com vocês novamente. Dessa vez para falar sobre essa operação que nós fizemos hoje. Uma operação coordenada pela CGU e pela Polícia Federal. Uma operação com um número imenso de policiais e auditores participando. Né? Mais de quase 800 policiais, mais 80 auditores da CGU. Com abrangência nacional. E para enfrentar algo que tem uma complexidade razoável, porque envolve a defesa do direito dos aposentados e das aposentadas no Brasil. Acho que essa operação, ela, sobretudo, se trata disso. Né? É uma ação coordenada do governo federal para defender os direitos dos aposentados e das aposentadas no Brasil, que sofriam descontos de associações desde lá de trás, desde 2016. A maioria dessas associações, inclusive, que foram alvos de busca e apreensão hoje, são associações que foram cadastradas e começaram a fazer esses descontos entre 17 e 22. Né? A maioria, quando eu digo, é praticamente todas, com exceção de uma, que foi alvo de operação hoje. Né? E em 2023, quando a CGU
percebe que essas associações têm aumentado o número de descontos e aumentado o número de pessoas que são cadastradas por elas para serem descontadas nos seus salários, a CGU começa uma investigação, começa uma auditoria no final de 2023. Em 2024, faz entrevistas, vai a todo o país, a uma série de estados, entrevistar 1.300 aposentados. Vocês ouviram que ele falou que as investigações começaram no final de 2023. Primeiro ano do mandato do Lula, desse atual mandato, né? Primeiro ano. Então, desde 2023, começaram ali as investigações. Só que é um negócio demorado. Enquanto isso, a galera continua roubando. Roubou em 2023, roubou em 2024, né? Inclusive, roubaram muito nesses 2 anos. Mas, como o negócio estava sendo investigado, não se podia fazer muita coisa naquele momento. E a galera começou a falar, ai, mas os anos que mais roubaram foram os 2 anos do governo Lula. Claro, porque o esquema foi todo montado lá atrás. O cara, para fazer uma coisa dessa, ele não monta do dia pra noite. Não monta. E aí, muita gente ficou usando o argumento que, ai, mas Bolsonaro não sabia. Bolsonaro não sabia. Pois bem, vamos à nossa sexta. É sexta peça? Não, a quinta peça do nosso quebra-cabeça. Quando um aliado do Bolsonaro fala com todas as letras num debate na televisão que sim, Bolsonaro sabia desde 2018 de todo o esquema. Prestem atenção. Primeiro, respondendo ao deputado Alencar, eu recebi no meu gabinete os peritos do INSS, onde havia indícios de rombo de mais de 70 milhões bilhões com relação a aposentados, seguro-defeso, consignados. E nós levamos isso na transição para o presidente Bolsonaro. As denúncias que eu recebi gerou realmente por parte do governo Bolsonaro a edição de uma medida provisória para estancar essa farra de aposentadoria que existia em função da legislação. Isso é o que nós fizemos. Senador, o senhor acaba de assumir que o governo Bolsonaro sabia dos roubos e não fez nada. Você mesmo disse agora que recebeu denúncia, levou ao Bolsonaro, não foi tomada uma providência por parte da polícia. Não foi tomada nenhuma investigação sequer interna por parte do INSS. Não foi feita nenhuma investigação por parte da Controladoria Geral da União. O senhor acabou de assumir. O senhor prevaricou e o presidente Bolsonaro prevaricou. Cometeram crimes. Pois bem, com esse vídeo nós temos o quê? Que Bolsonaro, desde o finalzinho de 2018, no período de transição de governo, quando ele iria assumir, né, o seu primeiro ano de mandato, ele sabia, sim, do esquema de corrupção que estava rolando no INSS. E não mandou investigar, ninguém foi preso, apenas criou uma medida provisória. E os bolsonaristas começaram a falar sobre essa medida provisória, que Bolsonaro fez sim algo para combater. É interessante que antes desse vídeo vir à tona, o Bolsonaro não sabia. Aí depois que o vídeo veio, aí o Bolsonaro descobriu e mandou fazer uma medida provisória. Ele defendeu os velhinhos. Mas vamos ver qual a nossa sexta peça do quebra-cabeça. Eu acho que é a sexta, né? Que medida provisória foi essa? Prestem atenção. O Senado aprovou a medida provisória que vai combater fraudes na Previdência Social. O pente fino pode atingir todos os benefícios com indícios de irregularidade. A medida de combate a fraudes no INSS foi aprovada pelo Congresso em cima da hora. A expectativa é que 3 milhões de benefícios sejam revisados. Para isso, o INSS poderá ter acesso a bancos de dados da Receita Federal, do SUS, Sistema Único de Saúde, e do FGTS, o Fundo de Garantia. A ideia aqui na medida provisória é termos uma economia anual em torno de 10 bilhões de reais. Isso permite que aqueles que têm direito recebam seus direitos e aqueles que eventualmente fraudam o sistema e penalizam o conjunto da sociedade, eles sejam retirados desse processo. Vão passar pela fiscalização pensões por morte, auxílios reclusão e doença, aposentadorias por invalidez, além de benefícios por incapacidade mantidos sem perícia nos últimos 6 meses. Pois bem, podemos ver que essa MP não tinha nada a ver com o desconto dos velhinhos do INSS. Nada a ver. Era uma coisa para combater ali aquela galera que estava se aposentando antes do tempo, né? Tava fazendo ali uns armengues para conseguir alguns benefícios. E também atrapalhar muito a quem já tinha o direito, né? Atrapalhar o acesso dessas pessoas. E por isso, até que a esquerda foi contra essa MP na época. Mas você repara que nessa MP não fala nada dos descontos que os velhinhos estavam sofrendo. Vocês entenderam? Que essa MP foi só uma balela que esses bolsonaristas estão repetindo até hoje. É brincadeira, né? É brincadeira. Pois bem, só que agora também, recentemente, já no final do ano, nós tivemos o quê? Banco Master. Pau! Outro grande escândalo. Né? E aí, nós temos um monte de governadores bolsonaristas enrolados até o pescoço com o Banco Master. Teve governador de Brasília fazendo das tripas corações para comprar esse banco falido para poder ajudar o dono do Banco Master. Tá aquela confusão que vai cair muita gente. Só que, agora, parece que tá tendo aí uma ligação do Banco Master com as fraudes do INSS. Presta atenção nessa próxima peça. Revelações sobre o caso do Banco Master abriram mais 2 frentes de investigação. O INSS apura irregularidades em mais de 250 mil contratos de empréstimo consignado com o banco de Daniel Vorcaro.
E a Polícia Federal está atrás de uma milícia digital que recebeu dinheiro para atacar o Banco Central. Hoje, a jornalista Malu Gaspar revelou no blog do jornal O Globo detalhes do esquema de contratos milionários com influenciadores para defender o banco de Daniel Vorcaro. Malu Gaspar teve acesso a documentos, trocas de mensagens e comprovantes de depósitos. Segundo o blog, contratos oferecidos a influenciadores de direita para lançar suspeitas nas redes sociais sobre o processo de liquidação do Banco Master pelo Banco Central, o projeto DV, em referência ao dono da instituição Daniel Vorcaro, chegavam a 2 milhões de reais. E esses contratos previam cláusulas de sigilo absoluto para evitar o vazamento e manter a aparência de um movimento orgânico contra o órgão regulador. De acordo com a reportagem, as cifras e diálogos indicam que o valor do cachê variava conforme a quantidade de seguidores do perfil em questão. Para um dos influenciadores que tem mais de 1 milhão de seguidores, a remuneração oferecida foi de 2 milhões de reais por 3 meses de trabalho, com a contrapartida de 8 postagens mensais. O contratante final, de acordo com 2 influenciadores que avançaram nas conversas para o projeto, era a agência MIT, mantida por Tiago Miranda. Mas olha que interessante, né? Influenciadores de direita. Por que não influenciadores de esquerda? Porque tem gente da esquerda também envolvida. Não podemos ser inocentes, né? Falar que não tem gente da esquerda envolvida no escândalo do INSS, no escândalo do Banco Master. Claro que tem. Não vamos ser bestas, né? Não vamos ser bestas. Mas por que só influenciadores de direita? É simples. Porque o público dessa turma é aquele público de pessoas alienadas, sabe? Que tudo que essa galera falar na internet, eles vão comprar como verdade absoluta. E aí fica mais fácil para o Banco Master, né? Manipular a opinião pública para fazer pressão, aquela coisa toda que a gente sabe que acontece aqui no Brasil. Mas aí, temos uma entrevista que foi dada ontem, ou anteontem, eu não me lembro, pela Damares. Prestem atenção nessa mais nova peça do nosso quebra-cabeça. O Banco Master, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte, é o maior escândalo de tráfico de influência do mundo. Infelizmente, o Brasil está batendo alguns recordes. A fraude contra os aposentados foi a maior fraude contra aposentados do mundo. Agora, o Banco Master vai ser o maior caso de tráfico de influência do mundo. E vai pegar gente de todos os partidos também. Por exemplo, eu vou falar algo aqui que me machuca muito. Nós estamos identificando igrejas nos esquemas de fraudes aos aposentados. Aí, quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade. Não falem, não digam, não investigam, porque os fiéis vão ficar muito tristes. Então, essa CPMI do INSS está chegando em lugares que a gente jamais imaginava. Grandes igrejas no Brasil estão sendo apontadas na CPMI do INSS. E isso me machuca muito, Brasília, me machuca muito. Olha que interessante, pastores envolvidos com corrupção, grandes igrejas. Esses pastores, esses grandes pastores que nós temos aí, como Silas Malafaia, aquele André Valadão, o outro lá da Igreja Universal, enfim, várias peças conhecidas aí. Quem é essa turma? Apoiava mesmo? Que até hoje apoiam ali fervorosamente? Quem é? Quem é? Ah, Bolsonaro. Ah, entendi. Mas aí hoje entra mais uma peça do nosso quebra-cabeça. Olha essa notícia aqui. Polícia Federal apreende o cunhado do Vorcaro, o dono do Banco Master. Ele estava fugindo para Dubai. E detalhe, ele é pastor. E é o pastor, né, que também foi o maior doador da campanha do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Chupa essa manga. Aí você, bozoloide, quer me convencer que Bolsonaro é honesto, que Bolsonaro não tem nada a ver com o Banco Master, que não tem nada a ver com a fraude do INSS, e que sim, que o Lula que é o culpado. Mesmo sendo o Lula, o governo Lula, que começou essa investigação. Porque se não fosse o atual governo, os velhinhos estariam sendo roubados até hoje e ninguém saberia de nada. Porque lá em 2023, o governo Lula pediu a investigação. O governo Lula em nenhum momento interferiu na Polícia Federal. Tanto é que o comando que está desde o início é o que está até hoje. É o que está até hoje. Ai, Cássio, mas tem o Lulinha, né? O Lulinha também tá aí agora no INSS. Calma, bozoloide, calma. Vai sair um videozinho exclusivo só do Lulinha, que eu quero fazer uma coisa bem exclusiva, sabe? Dossiê Lulinha. Talvez saia amanhã, né? Mas se não sair amanhã, porque é muita coisa, mas essa semana ainda sai. Até sábado sai, tá bom? Então fique tranquilo que o Lulinha vai vir aí. Aí eu só quero ver o que você vai dizer, tá bom? Então é isso, gente. Olha, esse quebra-cabeça ainda está faltando algumas peças, né? Muitas peças. Como a própria Damares falou, muita gente vai cair. Todos os partidos praticamente vão ter pessoas envolvidas aí. Eu chuto que talvez teremos aí um único partido que não vai estar no meio disso tudo, que é o PSOL, né? Porque na Lava Jato, o PSOL foi o único partido que não foi envolvido na roubalheira. Todos os outros partidos tiveram pessoas investigadas, envolvidas. Impressionantemente, só pessoas ligadas ao PT que foram presas, né? Porque todo o restante tá lá com a sua investigação não concluída. Porém, o PSOL não teve nenhum, passou ileso, sem nenhum parlamentar investigado, indicado e nada. Mas é isso. Agora eu gostaria de saber o que você achou do nosso quebra-cabeça. Lembrando,
Ainda estamos montando. Estamos montando. Mas eu acho que começamos bem, não é mesmo? Deixa aí nos comentários. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, favorite, republique. E se não me segue, meu irmão, você tá perdendo tempo. Segue aí pra dar aquela focinha. Tá bom? Então tá bom. Um beijo no coração de todos. Paz e luz e até o próximo vídeo. Fui!